Bom, vamos começar agora a fazer um estudo, uma análise. Olha a palavra que eu vou usar, hein? Uma análise qualitativa da evolução dos sistemas dinâmicos, não lineares, tá? O termo qualitativo, né? Exatamente para nós verificarmos, né, pontos, tá? Onde esses pontos, né, o sistema dinâmico, a evolução caminha para esses pontos, né, ou divergem desses pontos. Né? Por isso que exatamente quando nós vimos no início, né, para a função de uma variável, né, quando o sistema, né, converge para um determinado ponto, nós chamamos, né, esse ponto, né, de um processo, uma evolução estável. Né? Quando ela foge, né, desse ponto, nós temos uma instabilidade. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, nós vimos até agora, tá, quando nós passamos, né, para o estudo, né, da álgebra linear, sistemas lineares, né, nós fizemos vários exercícios, né, envolvendo as matrizes, né, forma canônica de Jordan, né, matriz diagonal, certo? Autovalores, né, reais, né, positivos, negativos, né, autovalores complexos, né, certo? E autovalores imaginários e também autovalores idênticos. Tá? Nós vamos nos dedicar, né, a uma evolução, né, de sistemas não lineares, tá? Bidimensionais. Tá? Bidimensionais. Bom, nós vamos começar, né, exatamente utilizando, empregando, né, todos aqueles conceitos, né, que nós vimos da álgebra linear. Tá? O nosso sistema dinâmico é não linear. Tá? Nós vamos fazê-lo, torná-lo, transformá-lo, né, em sistemas lineares. Então, toda a ferramenta utilizada, série de Taylor, né, tudo nós vamos empregar aqui. Já está tudo estudado. Tá? Então, aqui eu vou falar muito, tá, com vocês. Tá? E eu queria agradecer também, né, o número de views, né, cada vez aumenta, tá? E também o número de inscritos. Né? E, por favor, compartilhem, peçam aos seus amigos, né, para nós atingirmos aquele número, né, de inscritos, né, mais de 10 mil, para eu poder disponibilizar as minhas aulas no Instagram. Bom, então aqui eu vou, sistemas dinâmicos não lineares. Tá? Aqui eu vou sempre destacar isso aqui. Né? Nós vamos fazer uma análise qualitativa, que é muito importante também. Né? E aqui nessa análise, né, nós não vamos introduzir os conceitos de controle. Tá? Para isso eu espero, né, mais adiante, né, entrar com a parte de controle. Tá? Bom, então, análise quantitativa nesses sistemas dinâmicos não lineares. Olha só. Vamos começar aqui, eu vou falar muito, tá? Tudo que tenho guardado aqui. Tá? Bom, vamos pegar um sistema, geralmente, até um fato até interessante. Tá? Eu vou pegar um sistema aqui, dinâmico, né? X ponto, né? X ponto, né? Já falei, é derivado em relação ao tempo, né? Vamos supor que ele seja uma função não linear de x e y. Tá? Exemplo, vou dar um exemplo só para você entender. O que é uma função não linear, por exemplo? Né? Eu tenho 3x2y menos, por exemplo, x2 menos 1. Né? Isso aqui é uma função não linear. Tá? Uma função não linear, porque tem x ao quadrado, tem o produto x, y, tá? Então é uma função não linear. Né? Então, imagine que eu tenho uma função, né, não linear e y ponto, que é independente, é uma função g também não linear.
Tá? Exatamente o exemplo que eu dei aqui. Tá? Primeira definição, né, importante aqui. Tá? Nós vamos chamar, né, de ponto crítico. Também chamado na literatura, né, ou ponto fixo. Tá? Por que esse ponto é interessante? Como é definido esse ponto? Olha só, nós vamos buscar, né, aqui nós já vimos, né, aqui a função de xy, função g de xy. O que é ponto crítico? Tá? Ó. São pontos nos quais a velocidade, né, x ponto, né, é igual a zero e y ponto igual a zero. Também é chamado, né, de ponto crítico ou fixo, né, também, né, ponto de equilíbrio. Que é exatamente, né, o ponto, né, isso aqui são velocidades, olha só, vou falar muito. Isso aqui são velocidades, né? Variação de x em relação ao tempo, né? Isso aqui são velocidades, como se fosse aqui, ó, um v índice x, né? Certo? E aqui um v índice y, tá? Então, as velocidades. Exatamente, são pontos de equilíbrio, né? Por exemplo, quando você tem um pêndulo, um exemplo, tá? Para você entender, ponto de equilíbrio, você tem um pêndulo aqui, né? Aqui, ó, é a posição de equilíbrio, né? Para você tirá-lo da posição de equilíbrio, né, você tem que usar, né, colocar aqui uma velocidade, aqui, ele vai balançar aqui, certo? Aqui vai ser uma posição estável, né? Porque quando você provoca uma perturbação, ele volta ao mesmo lugar, ele converge sempre para esse ponto. Já, por exemplo, olha que interessante aqui, rapidamente, tá? Se você tiver um pêndulo, aqui, ó, com uma massa aqui, ó, né? Suponha que você tem um equilibrista perfeito, né? Ele equilibrou. Qualquer perturbação aqui, ele cai, né? Então, aqui no caso do pêndulo, né, seria um ponto estável, né? Instável, tá? Tá? Então, só para entender, né, quando ele está parado aqui, né, o ponto de equilíbrio, né, o nome está dizendo, a velocidade aqui é zero e a velocidade aqui é zero. Certo? De ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio, né? Ou ponto crítico ou ponto fixo, tá? Aqui a velocidade é nula, então esse é meu ponto de equilíbrio, tá? Só para, como eu falei, né? Eu vou falando, certo? Apresentando os conceitos para vocês entenderem, repetirem, né? Dar pausa e voltar, certo? Então, olha só. Então nós definimos o que é ponto de equilíbrio. Bom, agora, um ponto assim, né, uma parte importante, né, vocês saberem o seguinte, né, olha que interessante, como linearizar, né, as funções f de xy e g de xy, né? Atenção nos pontos de equilíbrio. Olha só, gente. Quando nós atingirmos, né, a linearização, acabou. Tudo que nós vimos anteriormente, né, sobre a parte de matrizes, a parte bidimensional, nós vamos aplicar aqui, tá bom? Então esse é o problema. Como linearizar as funções, né, que elas são não lineares, né, aqui, ó, o título aqui, ó, tá vendo? Sistemas não lineares, tá? Eu já dei exemplos, né? Como, né, nós vamos fazer isso aqui, tá? Olha que interessante, Esses pontos, né, só pega o vídeo anterior e vê direitinho, né, até o meu ponto C, né, em que no ponto C, né, a minha função, né, f de xy é zero e g de xy é zero. Até eu coloquei, né, quem for na aula anterior,
Até eu chamei essa minha função de f, né? Só ir na aula anterior e ver, tá? Aqui, chamei botei uma cor nela, e esse aqui eu botei uma cor verde. Só ir lá e ver, tá? Aqui, ó. Então, eu descobri os pontos, né? Descobertos os pontos de equilíbrio, né? Fazendo x ponto igual a zero, tá? Eu vou tratar exatamente, né? Vou linearizar a minha função, exatamente como eu fiz anteriormente. Exatamente como anteriormente. Tá? Ora, quando eu tenho né, uma função f de xy e g de xy, né, como eu falei na última aula, elas são independentes. Tá? Isso aqui são independentes. Tá? Essa f, né, e g são funções independentes. Uma não depende da outra. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Olha só. E eu vou dando exemplos bem simples para vocês verem. Tá? Bem simples. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. Tá? Suponha que eu tenha meu x ponto. Vamos fazer, por enquanto, bem simples. Né? Vamos supor que eu tenha aqui, não vou resolver problema nenhum, só vou definindo, né, e mostrando para vocês. Vocês já sabem que são funções não lineares. Tá? Bom, aqui, vamos supor, eu tenho aqui x2, y, tá? Aqui meu y ponto, eu tenho, vamos supor, vou colocar aqui, ó, vou botar aqui, por exemplo, x ao cubo, um exemplo, tá? Menos x, função não linear. Tá? E aqui em cima, só para simplificar, tá? Eu vou colocar meu y aqui. Tá? Eu tenho essas duas funções aqui. Tá? Vamos buscar, né, no caso, né, nossos pontos fixos, né, ou pontos de equilíbrio. Olha só. Primeiro processo. Tá? Depois, o que nós vamos fazer com eles? Linearizar as minhas funções, né, nesses pontos. Tá? Vamos ver aqui. Como é que eu faço? Ó, aqui, ó. Eu boto x ponto igual, né? Até vou colocar assim, ó, f de xy, que nesse caso é meu y. Tá? Aqui, y ponto, né? Aqui igual a zero. Igual a zero. X ponto igual a zero. Não posso esquecer isso aí. Tá? Y ponto igual, né, a meu g, né, de xy igual a x3 menos x, né, igual a zero. Igual a zero. Olha que interessante. Repara só. Repara aqui, até vou colocar até aqui, ó. Aqui, por isso que eu vou falando, né, aqui, ó. Aqui o sistema, olha que interessante aqui, o sistema está, olha a palavra que você já conhece, aliás, ao contrário, né? O sistema está acoplado. Ó, você já sabe, o que é acoplado? Eu tenho x ponto de um lado e tenho y do outro. Eu tenho y ponto de um lado, né? Eu podia colocar até aqui, se eu quiser, né? Vou colocar aqui, ó, mais y, tá? Um exemplo. E aqui colocar mais x2, pronto. Tá? O sistema está o quê? Acoplado, né? Acoplado, vocês já viram, né? E vocês já sabem, tá? Para eu desacoplar o meu sistema, o que eu tenho que fazer? Né? Trabalhar com os autovalores e autovetores, né? Para ter a minha matriz diagonal ou a minha matriz de Jordan, né? Que aí eu tenho a minha matriz desacoplada, né? Meu sistema desacoplado na forma triangular, tá? Bom, então vamos lá. O que é a forma triangular? Eu já falei para vocês, né? Só para vou repetindo tudo aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3x mais y mais z igual a um valor qualquer, 1. Aqui eu tenho, ó,
y mais z igual a 2. E aqui eu tenho 3z igual a 12. Né? Aqui, ela está na forma triangular, tá vendo? Se eu colocar isso aqui numa matriz, né, só para recordar, né, eu vou 3, né, 1, z, certo? Na diagonal eu tenho 1, né, que é meu z, tá vendo aqui, ó, meu y, e aqui é meu 1, que é meu z, né, certo? Aqui, ó, vou ter 0, né, no caso, aqui 0, 0, né, e 0 aqui. Né? Porque aqui, né, quando eu resolver, aqui ele está na forma diagonal. Aqui eu resolvo meu z, né, aqui, ó, aqui até eu vou fazer até o contrário para não mudar a página ali. Aqui eu tenho meu z igual a 4, né, 3 vezes 4, 12. Aí eu pego o meu z, ó, jogo aqui, ó, né, e tiro meu y, né. Aqui vou ter y, né, vai ser 2 menos z, então vai ser 2 menos 4, né? Olha que interessante. 2 menos 4, então meu y igual a menos 2. Aí eu pego o z e o 4, né, levo aqui, né, ó, e tiro meu x. Tá? Então a matriz é interessante, né, quando eu não posso, né, torná-la, né, transformá-la, né, na matriz diagonal, né, eu transformo na minha forma de Jordan, né, que na realidade é um sistema, eu desacoplo, né, na forma de matriz triangular. Tá? Aqui, certo? Então, só para recordar, né, tudo bem. Deixa eu apagar aqui com toda calma, tá? Eu vou falando e falando sobre a periferia. Tá? Bom, aqui eu só vou repetir aqui, que eu mudei ali, tá? Só para... Eu tenho meu y, né, mais x2, só para recordar aqui, né, aqui, mais x2. Eu acrescentei ali só para tornar um pouquinho mais complexo. Tá? Não vou resolver nada, tá? Eu só estou colocando aqui as definições, tá? Aqui, ó. Mais y, né? Aqui sim, ó, igual a 0, igual a 0, certo? Observe só um detalhe, olha só. Meu f de xy é igual a 0, porque o x ponto é f de xy, né? Então a minha função aqui, né, vai ser igual a 0. Tá? Olha, gente, que interessante. Eu vejo, né, aqui, ó, que o x igual a 0 e o y igual a 0, né, aqui, ó, anulam o meu x ponto. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, aqui, meu x igual a 0. Atenção aqui que é importante, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Só para eu facilitar os cálculos, né? Eu vou colocar isso aqui, tá? Aqui, ó, no caso, aqui meu x igual a 0, né? Satisfaz esse aqui. Mas tem outros. Olha que por isso que eu tirei o y ali, só para facilitar. Aqui eu tenho, olha que interessante, ó. X que multiplica x2 menos 1, né, igual a 0. Né? Isso aqui vai dar x3 menos x. Aqui, ó, x igual a 0. Aqui eu tenho, ó, x ao quadrado, né, menos 1 igual a 0. Né? Onde x ao quadrado é igual a 1. Né? Então o x, até vou aumentar aqui, ó. Aumentar um pouco aqui, só para vocês verem. Aqui eu tenho o x, né? X igual a 0, na segunda equação já, na segunda relação, tá? Aqui eu tenho x igual a 1 e x igual a menos 1, certo? Olha só, meu y aqui é 0, tá? Quais são os pontos de equilíbrio? Olha como é que é tranquilo, ó. Aqui meu x é igual a 0. Certo? Então, é o ponto, ó, pontos de equilíbrio. Ó. Vamos lá. Eu vou tirar isso aqui, né? Parece que é um sistema, não é? Vou colocando ponto e vírgula. Ó. Aqui eu estou no ponto 0, 0. Esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Ó. 0, 0. Vou colocar ponto e vírgula aqui. O outro ponto, repara. O y sempre vai ser 0, então aqui eu vou ter 0 aqui, ó.
né? Porque meu y sempre é zero. Aqui. Agora eu vou pegar x igual eu vou fazer assim, eu vou fazer na sequência, que é melhor, né? É só para organizar, tá? Não tem nada errado aqui. Tá? Ó, ponto de equilíbrio, né? Ó, 2 pontos, né? O primeiro ponto de equilíbrio, né? Aqui é sempre, ó, eu até já coloco aqui, ó, 0 aqui, ó, 0, opa, 0 aqui, e aqui, né, ó, e 0 aqui. Isso aqui é valor de y, o y é sempre 0. E agora eu vou colocando os outros valores, ó. X igual a 0, né, isso é ponto de equilíbrio. X igual a 1, a menos 1, pois eu coloquei aqui em ordem. Aliás, vou fazer o contrário. Já que eu coloquei em ordem, eu vou colocar o menos 1 primeiro aqui. Só para isso, tá? Não tem, ó, menos 1, aqui vai ser meu 0 e aqui vai ser meu 1. Então, eu tenho 3 pontos de equilíbrio, tá? Então, por exemplo, receber um sistema não linear. Tá? O meu objetivo é linearizar. Estou repetindo, né? Não estou resolvendo exercício ainda. Tá? Vou linearizar em que pontos? Né? Em que pontos? O exemplo que eu dei na aula anterior era só um ponto, tá? Até o ponto C. Aqui eu vou linearizar em 3 pontos, tá? Em 3 pontos, tá? Evidentemente que esses pontos aqui, né, olha só, gente, eles pertencem tanto ao x ponto, a função f de xy, né, como pertence à função g de xy. Né? São pontos comuns. Né? Então, aqui na literatura não é escrito, mas vou escrever aqui. Aqui, ó. Interessante. Ó. Isso aqui são pontos, né, que pertencem a f de xy, né, igual a 0 e a g de xy igual a 0. Né? E pertence às duas, que é ponto comum. É ponto comum. Tá? Eu não posso ter, eu não posso ter um ponto, né, de equilíbrio, né, só para x ponto, né, se aqui eu tenho duas variáveis. Né? Aqui eu tenho minha velocidade vê-índice x, aqui eu tenho minha velocidade vê-índice y. Né? Para estar em equilíbrio, os dois componentes têm que ser 0. Né? Certo? Eles são independentes. Está bem claro, até é bom aqui. Né? Eu vou falando, né, vou sentindo, né, certo? E vou escrevendo. Né? E a g de y igual a 0. Está bem claro? Agora, gente, dá um pause, vê a aula anterior. Né? Eu vou pegar meu ponto aqui, ó, de equilíbrio aqui. Tá? Esquece os outros. Tá? Então, eu chamei de x índice C. Tá? Então, isso aqui, eu vou pegar o primeiro, né? Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto de equilíbrio, né? Que é menos 1 e 0. Certo? Esse aqui, na aula anterior, é o meu xc. E esse aqui, na aula anterior, é meu YC, né? Que é, no caso, né, ponto crítico. Tá? Por isso que eu coloquei o índicezinho lá e falei, ó, depois eu vou falar com vocês o que é esse C. Por que é crítico? Por que é crítico? Porque ele anula as duas funções aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Olha que interessante. Ó. Aqui, ó. Isso aqui, né? Até vou colocar em branco mesmo, quando eu precisar de uma cor, ficar bem em evidência. Ó. Série de Taylor. É a aula passada agora. Tá? Eu esqueço que existem os outros 2 pontos. Depois eu faço para eles. O que eu vou fazer? Olha só. Eu vou pegar, né, meu F. Até eu devia colocar em azul, mas tudo bem. Esse aqui é meu F de XY, né? Certo? Então, olha que interessante, é olhar a aula passada, estou sendo repetitivo mesmo. Ó. Vou pegar uma região, até peguei um retângulo aqui, né? Uma regiãozinha aqui, certo? Aqui, ó, né? No caso é meu X, meu Y,
Aqui vai ser o meu XC, não vou colocar nem números aqui, tá? Só vou trabalhar literal, XC, YC, exatamente o que eu fiz na aula anterior, tá? Então, eu vou desenvolver, né? Vou linearizar, aqui, eu vou linearizar, tá? Ó, linearizar. O termo é esse mesmo, né? Aqui eu vou colocar assim, ó, né? Só para vocês se lembrarem, tá? Então, eu vou linearizar. Linearizar. Tá? O que é linearizar? Ó, meu F, ó, de XY, certo? Igual a meu F de XC, YC, mais a derivada de F em relação a X, né? Aqui eu devia deixar mais espaço para lá, tá? Aqui no ponto XC, YC, é a aula anterior, hein, gente? Ó, X menos XC, né? Mais, até vou colocar aqui para não mudar lá de página, a derivada de F em relação a Y em XC, YC, Y menos YC. Por favor, estou sendo repetitivo. Olha a aula anterior, tá? Bom, olha que interessante, ó. Como XCYC é um ponto de equilíbrio, né? Aqui, ó, tudo repetido mesmo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um ponto de equilíbrio, tá? Por enquanto eu não estou entrando com valor. Isso que eu estou fazendo aqui vai servir para esse ponto, independentemente para esse ponto, e independentemente para esse ponto. Tá? Se eu estou fazendo para um, tá? Independente, tá? Bom, aí o que nós fizemos lá? Tá? É o seguinte, olha só, nós colocamos, né, exatamente nesse ponto aqui, né, as minhas, até vou colocar até uma cor aqui, vou colocar aqui, nós fizemos, né, uma mudança, né, aqui, ó. Aqui vai ser, vou chamar de X1, né, e aqui de X2, tá? Aqui vai ser minha origem, né? Aqui, né? Exatamente é o ponto, aqui, eu escrevi aqui, ó, o ponto XC, YC em relação a essa origem aqui, tá? Aqui vai ter a minha origem X1 e X2, tá? E repara só, né? Que X menos XC, né? Aqui, ó, é exatamente meu X1, né? Certo? Y menos YC é exatamente o meu Y1, que é exatamente agora eu vou trabalhar num ponto, né? Aqui, num ponto próximo ao meu ponto de equilíbrio aqui, ó. Exatamente o que nós fizemos. Aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Visto daqui, né? Vai ser um ponto, tá? Vou colocar aqui X1, Y1, um ponto aqui, tá? Esse ponto também visto daqui é meu F de XY, né? Meu F, porque esse ponto aqui, ó, visto desse sistema, né? Aqui, até vou colocar uma outra cor. Aqui, ó, esse ponto aqui, visto daqui, né? Vai ser meu ponto XY, né? Aqui, ó. Tá? Eu apenas fiz uma transferência aqui, tá? Mas olha que interessante, ó. Olha só, ó. No caso, né? Eu vou ter que X1 igual, né, a X menos XC. Qualquer dúvida que tiver aqui, por favor, vídeo anterior. Tá? Ó, aqui eu tenho Y1, né, vai ser Y menos YC. Olha só, se eu achar a derivada de ambos os membros em relação ao tempo, né, eu coloco um pontinho aqui, ó, né? Coloco um ponto aqui, coloco um ponto aqui e um ponto aqui. Aqui, ó. Aqui é a derivada em relação ao tempo. Ó. Evidentemente, né, que essa derivada aqui, né? Aqui, ó, essa derivada aqui, né? É zero, né? Porque o XC e YC estão fixos, né? O ponto de equilíbrio não muda, certo? Aqui, ó. Tá vendo?
Então, o meu x ponto 1 é igual ao meu x ponto, tá? Que é exatamente, né, aqui, ó, que é exatamente esse meu x ponto aqui. Tá claro? Bom, eu vou, olha só, linearizar. Né? E por isso que eu falo, tá? Por isso que eu fiz questão, né, no caso da aula anterior, de mastigar a aula anterior, para quando chegar aqui você não tem nenhuma dúvida, né? Então aqui eu chego, ó que tranquilidade, ó. Aqui é zero, certo? Olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante. O que eu vou fazer aqui, tá? Olha só, olha o que eu vou escrever aqui, gente. Não podem nem se assustar, tá? Ó, vou escrever aqui, ó. Vou colocar branco, né? Aqui, ó. x.1 igual. Professor, por quê? Aqui, ó. Olha que interessante. Esse aqui, gente, é o meu x ponto, né? Ó, é só olhar ali para cima, ó que tranquilidade, ó. Ó, aqui. Meu x ponto. Que vai ser igualzinho ao meu x1 ponto. Por isso que eu coloquei x1 ponto, certo? Até vou fazer até de propósito, né? Vou colocar aqui, ó só para vocês verem, né? Tá? E aqui vai ser minha função, né? F de xy, que eu vou substituir ali, ó. Derivada de f em relação a x. Olha só. Atenção, ó. No ponto, ó. xc, yc. Vezes quem? Opa! Tá muito fácil, professor. Ó, x1. Que é exatamente meu x1 amarelo aqui. Tá? Mais derivada de f em relação a y, aonde, professor? Em x igual a x. X igual a xc ou xc mesmo. Esquece o x agora, tá? Olha que interessante, ó. Aqui, ó. xc, yc vezes y1. Por quê? Aqui, quando eu trouxe para cá, eu estou olhando só para a minha origem aqui, não tem problema nenhum. Eu respeitei, aqui, ó. Eu respeitei, né? O x menos xc, esse é meu x1. Eu respeitei aqui, né? E respeitei que a derivada do x1, né, é a mesma do x. Está tudo respeitado. Tá tudo entendido. E aqui eu vou derivar meu f em relação a x e substituir pelo xc aqui. Gente, olha, agora eu vou fazer para outro. Né? Aqui, ó. Olha só que interessante mesmo. Ó. Y ponto igual a y ponto 1. Só olhar para aqui. Igual. Né? Aqui eu vou até fazer assim de propósito, ó. Vou fazer assim, ó. Que eu ainda não fiz G, né? De xc, yc, mais, né? A derivada de g em relação a x, aonde? xc, yc, né? Vou colocar direitinho aqui, ó, x menos xc, né? Linear, tá? Por isso que eu não coloquei as derivadas segundas aqui, né? Aqui, derivada de g em relação a y, aonde? No mesmo ponto, xc, yc, né? Y menos yc. Parei, né? Porque é linear. Agora eu vou colocar, né, apropriadamente, né? Aqui, ó, aqui é meu zero, né? Por quê? Porque aqui é ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, a função g, né, é zero. Né? Aqui, ó, vou colocar exatamente o mesmo amarelinho que eu coloquei ali em cima. Né? Ó, aqui, ó. Aqui vai ser o meu x1. Aqui é o meu x2. Tá? E agora isso aqui, vou achar isso aqui. Tá? Então, olha só. Aqui, tá vendo aqui? Ó, vou escrever tranquilamente, tá? Então eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó. Que meu y ponto igual, né?
a derivada de G em relação a X, aonde? No meu ponto de equilíbrio, né? O ponto crítico, né? YC, X1, mesmo X1, mais derivada de G em relação a Y, aonde, professor? XC, YC, quem? X2. Exatamente, né, o que eu fiz aqui. Eu mudei as variáveis. Em vez de ser x, y, chamei de x1, x2. Não tem, opa, esse 2 aqui, né? É aqui embaixo. Gente, está muito fácil. Olha só, olha só. Para esse caso, né, particular, né, tá? Eu vou até repetir as minhas funções, né? Y mais x2, né? E x3 menos x, né? Y mais x2. Eu vou colocar aqui, ó. Vou repetir aqui embaixo, ó. X ponto, né? Igual, né? A meu f de x e y, ó, igual a... Deixa eu ver aqui. A y, vou colocar x2 primeiro, só para x2 mais y, né? E aqui meu y ponto igual a g, né? G de x e y igual x3 menos x, deixa eu ver aqui, né? X3 menos x. Muito fácil, professor. Olha só, quer ver? Isso aqui implica, né? Aqui, ó. Vamos lá. Derivada de f em relação a x. Vamos lá. Isso aqui vai dar 2x, né? 2x. Derivada de f em relação a y, né? No caso. É igual a 1. Tá? Olha só, olha só, olha só, olha só. Tá tudo tranquilo até agora. Ó. Repara, aqui, ó, derivada. Já coloquei aqui na horizontal. Eu ia fazer aqui embaixo, tá? Não tem problema. Vou fazer agora aqui, ó, assim, ó. Olha só, olha só, olha só, olha só. Derivada de G em relação a X. 3x2 menos 1, né? E derivada de G em relação a Y, que é igual a 0. Certo? Isso aí. Agora, olha só que interessante. Agora eu vou particularizar, né? Ponto de equilíbrio, né? Aqui, ó. Vou pegar aqui, né? Isso é até de cabeça, tá? É o menos 1, né? E 0, né? Só olhar aqui, o primeiro ponto de equilíbrio. Ó, primeiro ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio, né? Aqui, primeiro ponto de equilíbrio. Depois 0, 0, são independentes, tá? São independentes. Olha só. Isso aqui implica. Olha, gente, como é que é muito fácil, ó. Olha só. Derivada de f em relação a x do ponto menos 1 e 0. Vamos ver quanto dá, ó. Certo? Aqui, tá vendo? O meu x vale menos 1, né? Certo? E o y vale 0, né? Não tem problema. Então aqui vai ser menos, eu quero colocar 2, eu vou fazer assim, menos 1, né? Que é igual a menos 2. Ponto e vírgula. Derivada de f em relação a y no ponto, né? Menos 1 e 0, né? Isso aqui é uma constante, né? Igual a 1 aqui, igual a 1, certo? Muito tranquilo. Aqui, ó, derivada de g em relação a x no ponto, mesmo ponto, menos 1 e 0. Vamos lá, aqui, ó, 3x
que multiplica menos 1 ao quadrado menos 1, né? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ó, eu estou substituindo o x por menos 1, né? Tem y aqui? Não tem, né? Certo? Então isso aqui é igual, ó, são números, ó. Aqui dá 1 ao quadrado, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Olha só, professor, tá muito tranquilo, ó. Derivada de f em relação a y, no ponto. Eu ia colocar entre parênteses, mas não precisa não. Podia, né? Até é melhor. Tá? Tudo bem. Menos 1, né? E 0. Igual. Vamos olhar para cá, ó. Aqui derivada de g em relação a y, fazer um y mais bonitinho aqui. Tá? É igual a 0, né? É igual a 0. Pronto, gente. Pronto, gente. Aqui, ó, olha só. Olha só. Olha só. Eu vou ter o meu sistema, mas muito legal, professor. Eu não sabia que era tão tranquilo assim, ó. Aqui, ó. x.1 igual y.1 igual. São os novos eixos, tá? Aqui x1 é eixo, tá? Não é ponto, não, tá? Ó, não se esqueça, né? Ó, que aqui é meu x1, né? Aliás, não é y1, né? Desculpe. Eu mesmo coloquei a anotação, né? É x.2, tá? x.2, que é meu y, tá? Será que eu coloquei aqui em cima? Não, né? Eu não coloquei nada de y.1, não, né? Aqui, tá certinho, tá vendo? Tá? Aqui é o y ponto, aqui que tá a falha, né? Aqui, ó, é x.2, só isso, mais nada, tá? x.2, tá? Aqui, ó, x.2, aliás, y ponto igual, né? x.2, que é exatamente o meu eixo aqui, ó. Aqui, né? É o x2 e aqui é o meu x1, né? E aqui é o meu ponto 0, 0, né? Aqui é meu ponto 0, 0, que corresponde, né? Lá no ponto xy, né? Aqui é xy, né? Corresponde ao meu xc, yc, tá? Eu só fiz a translação aqui, né? Aqui está o ponto aqui, né? Olhando daqui eu tenho x mais, né? No caso, né? xc, e olhando aqui, né, eu tenho yc mais y, tá certo? Nós já fizemos na outra aula, tá? Eu só fiz uma translação. Foi até bom, né? Eu mudar aqui, né? Que é x ponto e x.2, tá? Aqui eu vou ter, olha só. Aqui eu tenho menos 2 e 1, né? Ó, menos 2x1 mais, vou colocar até esse 1 aqui de propósito, tá? 1, ele vai de f em relação a y, deu 1, tá certo? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, só para ver, tá? Ó, derivada de f, né? Em relação a x, derivada de f em relação a y. Aqui, gente, ó, tem que ter muito cuidado aqui, tá? Aqui é meu x2, tá? Aqui é o meu x2. Não tem problema nenhum. Aqui é x1 e x2. Aqui eu mudei, né? Mudei meus eixos, só isso, tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais. Aqui, ó. Aqui também, ó. Não tem problema nenhum. Até é bom, tá? Para você ver, né? D1 de f, D1 de x, né? Aqui, ó. Vai ser o meu x2, tá? Que eu mudei. Em vez de y, eu coloquei x, né? Aqui, ó, só para ver. Aqui, ó, também é x1, x2. Tá? Se tiver mais, a gente muda. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui é x2, x2 está certinho aqui. Tá? Tá muito legal. Tá muito fácil, né? Agora eu vou pegar o meu x.2, né? Que eu chamei de y, né? É x.2. São meus eixos, tá certo? Aqui, ó, tá? Vamos lá, tá? Aqui eu tenho, né, no caso, né, é só olhar para cá, né? Eu tenho minha derivada de g em relação a x é 2, né? Aqui, ó, 2, x1, né? E a derivada de g em relação a y, né, no caso, né, vai ser 0 e
Até de propósito vou colocar aqui, ó, 0x2, né? Aqui, 0x2, né? Pronto. Gente, olha só, olha aqui, ó, olha que interessante, ó. Sistema dinâmico linear, ó, linear, vou até aqui, linear, tá? Ou eu vou até escrever aqui, ó, sistema dinâmico, olha só, dinâmico não linear, não linear, vírgula, linearizado, linearizado, ó. Tá vendo? Sistema dinâmico não linear, né? Tá? É exatamente o dado, né? Aqui, ó, né? Isso aqui, ó. Aqui. Dado. Qual foi o dado? Aqui, eu até vou repetir mesmo. Aqui, ó. X ponto, sem 1, né? Meu F de XY. Meu Y ponto igual ao meu G de XY, né? Certo? Que é dado lá em cima, é só copiar de lá para cá, tá? Se eu não me engano aqui é x2 mais y, né? Eu vejo lá e depois troco aqui, tá? x2 mais y, né? E esse meu sistema aqui foi x3 menos x, né? Vamos checar lá só para, né? Aqui, ó. Só para ficar bem claro para vocês, né? Entendeu? Tá muito bom, professor. Estou gostando muito. Aqui, ó. Aqui é x2 mais y, não xy. Depois eu coloquei lá. Tá? Então vamos lá. Aqui, tá certinho, né? Esse é o sistema, tá vendo aqui, ó? Linear, né? Aqui, o que eu fiz, ó? Linearizado, né? Ó. Que é o meu sistema aqui linearizado. Agora, o que eu vou analisar, né? Aqui, ó. Vou analisar autovalores, agora, analisar autovalores e autovetores. Tá? Para analisar autovalor, analisar não, até melhor aqui, ó, calcular, né? Calcular. Vou apagar aqui que está descendo a serra aqui, né? Vamos colocar direitinho, ó. Aqui, ó. Bem nítido, ó. Calcular, ou obter, né? Calcular autovalores e autovetores do sistema linearizado para a análise da evolução. Atenção, ó. Próxima. Opa, gente. Evolução próxima ao ponto de equilíbrio.
Por que isso, professor? Por quê? Porque, estão lembrados? Quando eu tenho aproximação próxima ao ponto de equilíbrio, xc, yc, né? Que no caso, né, é o ponto 0, 0, né? Aqui é o ponto 0, 0, né? Quando eu olho para x1, x2, né? Vou analisar aqui, né? Próxima região. Por quê? Isso aqui é exatamente porque eu aproximei, né? Aqui, ó. Aproximei até vou colocar assim, aproximei, vírgula, linearmente. Por que linearmente? Porque eu parei na derivada primeira, viu? Aqui, ó. Aproximei linearmente, né, as funções f de xy e g de xy, né? Aproximei linearmente, né? O que? Pela série de Taylor. Tá? Foi por isso, né? Aí eu obtive meu sistema linear. Agora, né, é tudo que nós vimos. Não vou fazer exercício não, né? Aí tem agora aqui, né, ó, ponto de equilíbrio 0, 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar as derivadas, tá vendo? No 0, 0. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui, cuidado, tá? Porque aqui, ó, eu vou ter 2 vezes 0. Tá? Então, você ter 0, no caso, 0x1. Tá? Mas vou ter 1x2, né? Certo? Então, eu vou ter meu x1 ponto, né? x1 ponto, né? Vai ser igual, né? Vou levar aqui, ó, essa aqui, né? No caso, né? Vai ser meu 0, 0, que é meu x, tá? Isso aqui é meu xc, né? Isso aqui é meu yc, tá? Que no sistema 1 e 2 vai ser o ponto 0, 0, tá? Aqui é outro ponto de equilíbrio, né? Aqui, ó. Vou ter 2 vezes 0 e 1 ali, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 0, né? Mais 1, certo? Então isso aqui vai ser igual a 1, tá? Então eu vou ter, então eu vou fazer assim, né? Não custa nada aqui, eu vou repetir aqui, ó. Aqui, ó. Derivada de f, né, em relação a x, tá? No ponto 0, 0, tá? Aqui, ó, x1 mais derivada de f, até foi bom mesmo repetir, no ponto de equilíbrio 0, 0, aqui que eu não posso me enganar, é x2, tá? E aqui meu x.2, repara, que agora eu estou com a mudança na minha cabeça aqui, ó, x.2, né, vai ser igual a derivada de g, né, em relação a x, do ponto 0, 0, é outro ponto, está longe daquele, tá? x1 mais derivada de g em relação a y, do ponto 0, 0, né, é x2, tá? Isso aqui implica, agora eu vou buscar meu sistema, ó. Aqui, ó. Aqui é x.1, aqui é x.2. Igual. Vou pegar essas derivadas aqui, né? Derivada de f em relação a x no ponto 0, 0, né? Vou levando um por um ali. Tá? Aqui, ó, vou ter, né, no caso, ó, repara. Aqui, ó, olha como é tranquilo, ó. No ponto, né? Até ali para cima, tá? Aqui.
olha aqui, olha que interessante, ó, aqui no ponto zero, né? X igual a zero, né? E y igual a zero, tá? Então aqui eu vou, olha que interessante, já olhando para cá eu já posso escrever, ó. Eu vou ter zero aqui, né? No caso, né? Vou ter zero, né? Porque a derivada é 2x, né? E zero vai dar zero. Então vou ter 0, 1, olha só. Aqui vai ser zero, né? Zero ao quadrado. Então, ó, vamos gravar isso. 0, 1, menos 1 e 0. Tá? 0, 1, menos 1 e 0. 0, 1, menos 1 e 0. Tá? Aqui, ó. 0, 1, 0, x1 mais 1, x2. Né? 0, 1, né? Aqui, salvo engano, é menos 1, né? E 0. Né? Só levando lá de novo aqui, ó. Aqui vai ser 0, 0, aqui vai dar 1. Né? Só olhando lá, para não ter engano. Aqui, ó. Aqui, ó. X igual a 0, vai ser 0, 1, né? Aqui 0 vai dar menos 1 e 0. Exatamente, são os coeficientes, aqui, ó, coeficientes, tá? Aqui é meu novo sistema linear, gente. Ó, desacoplado aqui, ó. Aliás, acoplado, aqui é x2, aqui é x1, olha lá, tá certo? Olha só, ó. Repara, os eixos x1, x2 são locais, tá? Aqui, ó. Nada tem a ver com o sistema anterior, né? Isto é, x1, x2. Por quê? Ó, repara, olha só que interessante, ó, só para você entender, olha só para você entender. Então, eu vou fazer para cá, né? Aqui, ó. Eu vou levar lá para cima, não, vou escrever aqui. Olha só, imagine, tá? Que eu tenho uma superfície aqui, né? E tem uma outra, tá? Aqui eu tenho um ponto de equilíbrio, né? Aqui eu tenho um plano tangente. Aqui eu tenho outro ponto de equilíbrio, ó. Tem outro plano tangente. Isso aqui não tem nada a ver. Eu crio x1, y1 para aqui e crio x2, y2 para aqui. X1, y, aliás, x1, atenção, eu crio x1, x2 para aqui e para esse ponto aqui eu crio um outro, né? x1, x2. Para ser rigoroso, né, eu deveria trocar, né, os eixos, né, entendeu? Por exemplo, aqui eu criaria x1, x2, né? Aqui, por exemplo, né, eu criaria, né, um exemplo, tá? Não fiz, tá? Criaria aqui, ó, meus eixos P1 e P2. E para o terceiro, né, eu criaria aqui seria P1 e aqui seria P2. E para o terceiro eu criaria, né, aqui, Q1 e Q2. Aqui é ponto de equilíbrio, né, no caso o terceiro, né, aqui é o ponto de equilíbrio número 2, e esse aqui seria o ponto de equilíbrio número 3. Não tem nada a ver um com o outro, tá claro? Bom, então eu encontrei essa matriz, tá? Agora eu quero que vocês façam, né, até foi bom até terminar aqui, que eu faço para o terceiro aqui, né, terceiro, né? Ponto de equilíbrio, né? Vai ser o ponto quê? 1, 0. Né? Tranquilamente. Eu quero que vocês cheguem, né, à minha forma, né, linear. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui, né, é uma forma linear. Né? Linear. Tá? Eu quero que vocês façam isso tranquilamente. Tá? Por isso que eu vou terminar aqui. Tá? Então tá.